pessoal, eu sou o professor Valdivino, professor de matemática. Vou trabalhar com vocês o tema sobre porcentagem, que é um assunto bastante explorado nas questões do Enem. Vem comigo! Porcentagem, como vocês sabem, representa parte de um total de 100. Veja só, porcentagem, também conhecido como percentagem, representado por esse símbolo percentual, representa a parte de um conjunto de um grupo de 100. Ok? Então imagine o seguinte, que você tem lá um grupo de 100 objetos e você vai considerar apenas uma parte. Então você está considerando uma porcentagem. Como por exemplo, 20%. 20% representa que você está considerando um total de 100, 20 partes. Então você pode representar esse 20% como sendo 20 partes de um total de 100. 20 sobre 100 é a indicação do símbolo percentual. Então toda vez que você ver o símbolo de porcentagem, você deve entender que ali você tem uma fração que representa o denominador 100. 20 em um total de 100. Então você percebe que se você dividir 20 por 100, a porcentagem também pode ser representada na forma decimal. Olha só, 0,2. Então 20%, que é uma taxa percentual, ela pode ser representada na forma de fração, 20 sobre 100, ou na forma decimal 0,2. Agora veja 70%. 70% quer dizer que são 70 partes de um total de 100. Então 70 por 100. Que no decimal vai ser representado por 0,7. Ok? Então a porcentagem, como vocês podem ver, pode ser representada na taxa percentual, na forma de fração como denominador 100, ou na forma decimal, que é conhecido como taxa unitária. Veja só a representação da porcentagem, como eu acabei de citar para vocês. Forma percentual quando vem representado por esse símbolo aqui, ó, 20%, que é a forma mais usada nos anúncios de lojas, nas informações no geral em relação à porcentagem. Essa representação percentual pode ser representada na forma fracionária, como eu já mostrei para vocês. Ó, 20 sobre 100 indica a mesma coisa, 20%. E também é conhecido como taxa unitária quando você representa ela na forma decimal. Então, na forma decimal, ela é representada por 0,2. Muito utilizado nas formulazinhas da matemática financeira, a forma unitária. Então, quando você vai operar com porcentagem, o ideal é você trabalhar sempre na taxa unitária ou na forma fracionária. Ok? Vamos aqui, alguns exemplos. Por exemplo, 30% eu quero escrever na forma de fração. Como já mostrei para vocês, 30% representa 30 partes no total de 100. Forma fracionária de 30%. 5%, colocando na forma de fração, representa 5 partes no total de 100. Ok? 7,5%. Isso quer dizer que são 7 partes e meia no total de 100. Posso colocar como 7,5 sobre 100. Ok? Representar a porcentagem numa taxa unitária é representá-la em forma decimal. Como, por exemplo, 32%, você vai representar na forma de fração 32 sobre 100. Ok? Em decimal, 0,32. Então, você está representando 32% na taxa unitária quando você coloca ela em decimal. 15% representa 15 no total de 100. E você representa em decimal 0,15. É uma taxa unitária, 0,15. E 4,5%, você vai colocar aqui 4,5 sobre 100, forma fracionária. Em decimal, vai ficar 0,045. 0,045. Quando você representa a porcentagem na forma decimal, ela é conhecida como taxa unitária. Agora veja, escreva na forma de taxa percentual. Eu tenho uma fração, eu tenho um decimal, 0,43, e tenho um número inteiro. Toda vez que eu quero representar um número na forma de taxa percentual, uma regra bem simples. Multiplique esse número por 100. Veja só, se você multiplicar 2/5 por 100, você vai encontrar aqui uma taxa de 40%.
Você multiplica 2 vezes 100 dá 200, dividido por 5 vai dar 40. 40%. Então você transformou o número aqui em taxa percentual. Isso quer dizer que qualquer número natural, qualquer número inteiro, pode ser representado em forma de taxa percentual. Olha só, 0,43, um decimal. Quero colocar na taxa percentual. Basta multiplicá-lo por 100. Multiplicando por 100, nós vamos encontrar aqui 43%. Ok? 2 é um número inteiro. Representa quantos por cento? Se multiplica por 100, você sabe a taxa percentual que ele representa. 200%. 200% é o valor que o 2 representa em taxa percentual. Vamos aqui na próxima tela. Cálculo de porcentagens. Cálculo de porcentagem, nós temos duas maneiras básicas. A forma direta e a forma com regra de 3. A forma direta é uma maneira, eu acho, mais rápida até de você calcular. Veja só, para você calcular na forma direta, ou você coloca a taxa em forma de fração, ou você coloca a taxa em forma decimal, forma unitária. Aí você tem que entender que quando fala 30% de 120, esse D ele representa uma multiplicação na matemática. Então eu posso fazer aqui, ó, 30%, coloquei na forma de fração, vezes substitui o D, 120. Observe, para fazer o cálculo aqui eu vou simplificar. Simplificar zeros da nossa fração, e nós vamos ficar com 3 vezes 12 vai dar 36. Então, nós temos que 30% de 120 vai gerar um valor correspondente a 36. 36 é a porcentagem obtida quando você aplica uma taxa de 30% sobre 120. Agora, letra B. Eu quero saber, 30 é 20% de quanto? Eu não sei o valor total. Então, eu posso afirmar que, na forma direta, que 20% do valor que é desconhecido, vou chamá-lo de X, é igual a 30, ok? Posso simplificar a fração 20%, posso simplificar aqui o zerinho para ficar mais fácil de fazer a continha. Fiquei então com, passa esse 10 multiplicando para o outro membro, 2x igual a 10 vezes 30 vai dar 300, dividido por 2, 150. Então, isso quer dizer que 20% de 150 vai resultar em 30. Fiz uma pequena equaçãozinha aplicando a forma direta. 21 corresponde a quantos por cento de 105? Então, nós vamos aplicar uma taxa em 105 para que o resultado seja 21. A taxa eu não conheço, então x% aplicado em 105 é igual a 21. X% aplicado a 105 é igual a 21. Posso passar esse 100 multiplicando, vou ficar com 105 multiplica x igual a 2100. Passo 105 dividindo, ok? 2100 dividido por 105, nós vamos encontrar aqui um total de 20. 20, nós temos que a taxa percentual, então, aplicada aqui foi de 20%. Então, 21 representa 20% de 105. Olha só um detalhe aqui. Ó. Nós temos porcentagem de porcentagem. Quando você vai calcular porcentagem de porcentagem, o ideal é você colocar as taxas em forma decimal ou em fração. Vamos lá, então. Vou colocar 30%, D é vezes 40%. Coloquei ambas em forma de fração. Vou simplificar os zeros para ficar mais fácil o nosso cálculo. Então, fiquei 3 décimos vezes 4 décimos. Multiplicando, nós vamos encontrar 12 sobre 100. A fração 12 sobre 100 é facilmente compreendida como 12%. Então, se você aplicar uma taxa de 30% sobre 40%, você vai gerar um resultado de 12%. Muito cuidado nessa letra E. Muitos pensam que 20% ao quadrado é o mesmo que 400%. Você vai estar enganado, porque 20% para você fazer o cálculo não trabalha a taxa percentual. Coloque ou na fração ou no decimal. Na fração vai ficar 20 sobre 100. Você vai elevar ao quadrado. Vou simplificar a fração antes de elevar ao quadrado, para facilitar a minha conta. Vai ficar 2 ao quadrado 4, 10 ao quadrado vai ficar 100. 4 sobre 100, você percebe que é uma taxa de 4%. Então, cuidado, 20% elevado ao quadrado não é o mesmo que 400%. Vai dar 4%.
que é 20% vezes 20%. Ok? Então aqui uma forma de calcular porcentagem que a gente trabalha com chamada forma direta. Nós temos também a forma de regra de 3. A forma de regra de 3, muitos alunos gostam de trabalhar com essa forma por ser uma forma fácil de compreender quando você está interpretando uma situação, um problema. Como, por exemplo, eu quero calcular 40% de 280. 40% de 280 usando a regra de 3. Nós sabemos que o total 280 representa em taxa percentual 100%. Então eu posso afirmar que 280 corresponde a 100%, enquanto um valor que eu não conheço, x, corresponde a 40%. Agora a gente vai multiplicar de acordo com a regra de 3 e isolar o x. Posso simplificar para facilitar a minha conta, simplificar o zero do 100 com 40, posso fazer essa simplificação, e aí posso multiplicar cruzado, vai ficar 10x, lembra só, a regra de 3 diretamente proporcional. 4 vezes 280. 4 vezes 280, vamos fazer a continha aqui, vai dar 4 vezes nada, nada. 4 vezes 8, 32. Subindo 3, 4 vezes 2, 8. Com 3 que foi, vai dar 11, vai dar 1.120. Podemos agora dividir por 10. Nós vamos encontrar aqui 112. Então, 40% de 280 corresponde a um valor de 112. Então, 112 é a porcentagem obtida quando se aplica uma taxa de 40% sobre 280. 360 é 30% de quanto? Veja que na letra B eu não conheço os 100%, eu conheço os 30%. Então eu vou colocar aqui a regrinha básica. 360 representa 30%. Não sei qual é o 100%, então x representa 100%. Vou simplificar o zero do 100, o zero aqui, com o zero do 30, para facilitar a nossa continha. Vou fazer o cálculo multiplicando cruzado novamente, regra de 3 diretamente proporcional, e ficou assim, 3x, 3.600, né? Multipliquei 10 vezes 360. Vamos passar o 3 dividindo, nós vamos encontrar aqui 1.200. Então, chegamos à conclusão que 360 representa 30% de 1.200. Ok? Vamos seguir aqui na próxima tela. Fator de correção. O que é esse fator de correção? Fator de correção é uma forma de você representar umas taxas que corrigem o capital, ou corrigem um valor de acordo com o aumento ou de acordo com o desconto. Esse fator de correção geralmente é indicado em forma decimal. Veja só, você quer dar um aumento de 5% em um determinado produto. Em vez de você ficar calculando 5% do produto e depois somar o valor ao valor do produto, você pode aplicar o fator de correção e sair com esse valor direto. Que fator é esse? Você sabe que 5% para aumentar vai somar isso em 100%, que o que você tem, o todo é 100%. Você está aumentando 5%, então nós vamos somar. Então, aquilo que valia 100% passa a valer 105%. 105%. Se você colocar o 105% em decimal, vai dar o fator de correção 1,05. O que significa isso? Se eu quero alguma coisa com uma correção de 5%, multiplico essa coisa por 1,05. Assim eu já tenho o valor corrigido de 5%. Fator de correção para um aumento de 20%. Mesma ideia. Você tem lá 100%, vai corrigir, vai aumentar 20%. Então, aquilo que valia 100% passa a valer 120%, ou seja, aumentou. Que em decimal vai ser o nosso fator 1,2. 1,2. Então, se você quer algo com um acréscimo de 20%, basta você multiplicar esse algo por 1,2, já sai a correção de 20%, sai um cálculo mais rápido. Muito utilizado em situações como financiamento, quando você vai trabalhar para mim envolvendo financiamento, você vai trabalhar algum tipo de equação, né, parcelamentos, você faz o cálculo um pouco mais rápido usando o fator de correção. Mas isso não impede de você calcular separadamente as taxas e depois somar no valor do objeto. Por exemplo, 12,5%, você vai corrigir, vai aumentar. Tem 100%, tudo que você tem, vai aumentar 12,5%. Então, 12,5%. Somando no 100, aquilo que valia 100 passou a valer 112,5%. Colocando isso na taxa unitária,
é a mesma coisa que 1,125. Então, quando você multiplicar algo por 1,125, você está corrigindo isso em 12,5%, está aumentando. A mesma ideia você pode aplicar para o desconto. Se você vai descontar algo em torno de 10%, você está fazendo o quê? Está pegando 100% e tirando 10%. Então, aquilo que valia 100%, você vai tirar 10%. Então, vai passar a valer 90%. 90%. Que em decimal, 0,9. Então, significa o quê? Se você multiplicar alguma coisa por 0,9, você está dando um desconto de 10% no algo que você multiplicou. Vamos supor que você tem um produto lá que custa R$80, você quer dar um desconto de 10%, você pode multiplicar por 80 vezes 0,9 e vai dar o valor já com desconto que vai ser de R$72. Desconto de 40%. 100%, mesma ideia. Tira os 40%, então nós vamos encontrar aqui 60%. Então aquilo que valia 100% passou a valer 60%. E o decimal que representa 60% é o nosso fator de correção, que é 0,6. É o decimal que representa os 60%. O mesmo ocorre se você vai tirar 5,5%. Tem 100%, 100%, tirou 5,5%, você vai encontrar um total de 94,5%. Tirou 5,5%. Fator de correção, 0,945. Se multiplicar algo por 0,945, você vai ter ali um desconto de 5,5%. Ok? Vamos para a próxima tela. Alguns exemplos com o fator de correção. Eu quero aumentar o 240 em 20%. O que eu posso fazer? Eu posso calcular 20% de 240, pegar o resultado e somar. Mas eu posso aplicar o fator de correção. Como vocês viram, o fator de correção de 20%, seria 1,2. Então, se eu multiplicar o 240 por 1,2, nós vamos ter aqui um aumento já de 20%. 240 multiplicado por 1,2 vai dar 288. Então, aquele produto que custava R$240, você está multiplicando por 1,2, você vai passar isso para 288. Aumentou 20% do produto. Reduzir o valor de 300 em 30%. É como se estivesse dando desconto. O produto custa R$300, vai dar um desconto de 30%. Por quanto você vai vender o produto? Lembre-se, fator de correção que dá desconto, você vai subtrair 100, subtraindo 30, vai ficar 70. 70% é 0,7. Então, se você multiplicar 300 vezes 0,7, você vai ter o resultado já com um desconto de 30%. Ok? Então, se você descontar 300 e multiplicar por 0,7, nós vamos ter aqui, então, 210. O produto passou a valer R$210, já saiu o desconto. Ok? Agora, tem umas questões que costumam pegar alguns alunos despercebidos. Ele fala assim, dou 2 aumentos sucessivos, um de 20%, outro de 30%. Ele quer saber o aumento final, foi de quantos por cento. Aí tem alguns alunos que não prestam muita atenção na informação, ele vai dar a resposta como sendo 50%. Ah, não, aumentou 20%, mais 30%, 50%. Cuidado! Se ele aumentou 20%, o produto aumentou de valor. Quando você aplica 30%, você está aplicando 30% um valor superior. Uma maneira rápida de você encontrar quantos por cento aumentou, aplica o fator de correção de 20%, que é de 1,2, multiplicado pelo fator de correção de 30%, que é de 1,3. Então você vai multiplicar 1,2 vezes 1,3. Isso daqui vai dar 1,56. Ou seja, a correção final foi de 56%. Veja por quê. 1,56, se você colocar na taxa percentual, é 156%. Teu produto custava 100%, então você vai perceber que 156% menos do que já custava o produto, 100%, vai dar o que aumentou. Então, aqueles que pensavam que estava aumentando 50%, estavam pensando errado. Pode perder uma questão simples. Só de observar que o aumento é sucessivo, é aumento sobre aumento. O mesmo ocorre com descontos sucessivos. Às vezes você pega lá o probleminha, deu desconto de 10%, depois outro de 40%. Ah, então baixou 50%. Cuidado. Quando ele dá o desconto de 10%, o fator de correção é 0,9.
Então, se aplicar 0,9, 40%, 0,6. Lembre-se, 100 tira 40 dá 60, então dá 0,6. Se você multiplicar 0,9 por 0,6, isso vai dar 0,54. 0,54 é o mesmo que 54%. Então, o teu produto que valia 100% caiu para 54%. Olha só o desconto que foi dado. Ó. 100%, que era o valor do produto, menos o valor atual dele, que foi 54%. Essa diferença dá o valor do desconto. 100 tira 54, nós vamos encontrar aqui um valor de 46%. Não 50%, como muitos pensam nessa situação. Ok? Então, cuidado. Esses dois itens aqui é muito perigoso. Vamos aqui na próxima tela. Aqui, para a gente finalizar o assunto de porcentagem, vamos resolver agora algumas questões que caíram na prova do Enem. O Enem tem explorado muito esse tema. Se você observar na prova do Enem, boa parte das questões, posso dizer que mais da metade das questões envolve algum tipo de porcentagem. Então, muito atento, fique muito atento com a porcentagem. Não dê bobeira. Fique atento às taxas, às interpretações. Ok? Então, vamos lá. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamento remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chega ao caixa, os clientes que possuem o cartão de fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$ 50 antes da remarcação de preços. Ele não possui o cartão de fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão de fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria de. Então, o exercício quer saber quanto que ele iria economizar se ele tivesse o cartão fidelidade. Ele vai comprar o produto na promoção. O produto fora da promoção custa R$ 50. Na promoção, esse produto cai 20%. Então, vamos calcular aqui o preço que ele vai pagar. Ele vai pagar o preço da promoção, que seria R$ 50 multiplicado por 0,8. Ué, professor, por que 0,8? Eu já descontei os 20%. 100% menos 20% dá 80%. Quando eu multiplico 50 vezes 0,8, eu vou encontrar o produto com o desconto da promoção, R$ 40. Se esse rapaz tivesse o cartão Fidelidade, ele ainda ganharia em cima dos R$ 40 um desconto de 10%. Então, se R$ 40 é o preço do produto, ele ganharia um desconto de 10%. Olha só. Esse desconto ele não vai receber porque ele não tem o cartão Fidelidade. Então ainda ele conseguiria um desconto de R$ 4. Então a questão quer saber quanto que ele ia economizar. Ele ia economizar exatamente esses R$ 4 que ele teria de direito de desconto se ele tivesse o cartão de Fidelidade. Então a resposta para essa questão, letra E. Estaria economizando uma economia adicional de R$ 4. Porque se ele tivesse o cartão de fidelidade, teria ainda um desconto de 10% em cima do valor da sua compra. E o valor da sua compra com o desconto da promoção seria de R$ 40. Ok? Então nós temos aí um probleminha bem tranquilo na prova do Enem. R$ 4 seria o valor adicional que ele teria de desconto. Vamos na próxima questão. O contribuinte que vende mais de 20 mil de ações em bolsa de valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Um contribuinte que vende por 34 mil um lote de ações que custou 26 mil terá de pagar de imposto de renda à Receita Federal o valor de... Então, nós vamos agora verificar qual foi o seu lucro. Lembre que a taxa de 15% é sobre o lucro, não sobre a venda que ele efetuou. Então, o lucro dele vai ser o valor da venda, 34 mil, menos o quanto ele pagou. Ele pagou pelo lote 26 mil. 26 mil. Okay? Nós vamos subtrair 34 mil, vamos tirar 26 mil. Vai dar um total de 8 mil de lucro. Aí a contribuição do imposto de renda, ou seja, o imposto de renda que ele terá de pagar, será igual a 15% de 8 mil.
Vamos simplificar os zeros, são 2 zeros aqui para ficar mais fácil a nossa conta, multiplicar 80 vezes 15. Multiplicando, teremos aqui 1.200. Então, o contribuinte deverá pagar R$ 1.200 de imposto de renda. Observe a alternativa B. Alternativa B, a resposta correta para esta questão. Então, vocês podem ver as questões que aparecem no Enem, tranquila. Aplicar as taxas, tranquilamente, se você interpretar corretamente as informações. Vamos para a nossa última questão. Questão 3. Observe. Um grupo de pacientes com hepatite C foi submetido a um tratamento tradicional em que 40% desses pacientes foram completamente curados. Os pacientes que não obtiveram cura foram distribuídos em 2 grupos de mesma quantidade, submetidos a 2 tratamentos inovadores. No primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes foram curados. E no segundo, 45%. Em relação aos pacientes submetidos inicialmente, os tratamentos inovadores proporcionaram uma cura de... Olha só. Inicial, você pode pensar num total de 100 pacientes. Desses 100 pacientes, nós temos 60 que não tiveram cura, 60%. E 40 que tiveram cura. Então, de 100% do nosso total, nós temos 40% com cura, 60% que ainda não tiveram cura. Esses 40% tranquilo, não precisa mais fazer o tratamento. E aqueles 60% foram divididos em 2 grupos iguais, como está dizendo o enunciado. A não tiveram cura, foram divididos em 2 grupos de mesma quantidade. 2 grupos de mesma quantidade. Certo? Então, nós vamos dividir esses 60% em 2 grupos, de 30%. 30% e 30%. Dividido em 2 grupos iguais. Aí, esses 2 grupos, cada um desses grupos foram submetidos a um tratamento inovador. Cada um com tratamento. O primeiro grupo teve 35% dos pacientes curados. Então, nós vamos fazer o percentagem de porcentagem. Nós temos 30% multiplicado por 35%. Então, vamos ter aqui, ó, 35% de 30%. Veja, nós vamos simplificar os zerinhos, vai ficar 3 vezes 35 dá 105, dividido por 10, 10,5%. Então, nós temos ali que 10,5% foram submetidos a um tratamento inovador e foram curados no primeiro tratamento. 45%, olha só, nós temos aqui 35% do primeiro tratamento inovador, 45% do segundo tratamento. Então, 45% dos outros 30% também foram curados. Então, vezes 45%. Vou simplificar os zerinhos, vai ficar 3 vezes 45 dá 135, dividido por 10, 13,5. Então, veja, 10,5 e 13,5 foram os pacientes que foram curados após o tratamento inovador. Somando os dois percentual, 10,5 mais 13,5, nós vamos chegar no total de 24%. Então, o percentual de pacientes que foram curados com tratamento inovador é de 24%. Letra B. Então, pessoal, aqui para mostrar para vocês a aplicação de porcentagem na prova do Enem, resolvi aqui 3 questões básicas. Fique atento a esse tema, certo? Bem, pessoal, então é isso, né? Aí está dada a dica sobre porcentagem. Então, até a nossa próxima aula.